Fragilidade masculina. Eu percebo que os homens não têm muito contato com os sentimentos. E isso faz com que a pessoa, o homem, não consiga lidar muito bem com as situações. Por exemplo, conversando com outra pessoa e já fica chateado, já fica com raiva. Isso é falta de inteligência emocional. É falta de conhecimento do que sente, do que pensa, só vai agindo no mundo. Então acaba ficando com raiva, o sentimento já aparece e acaba não trabalhando algumas concepções. Eu acho que já estamos num período que os homens podem, e é até bom, cuidar da saúde mental, para conseguir perceber quais são os mecanismos que você utiliza internamente, o que você faz externamente com as pessoas. Essa questão de falar assim, nós somos homens, somos fortes, isso fala muito de uma fragilidade. É uma fragilidade de todo ser humano. Nossos sentimentos, quem domina é a gente. A masculinidade, ela foi construída dentro de uma rigidez muito grande e de você sempre ter que se considerar uma pessoa forte, tem uma exigência em sempre estar certo, o homem mesmo internamente. Ele começa a falar sobre, eu tenho que estar certo, eu tenho que demonstrar que eu sou uma pessoa que nunca erra. Eu acho que essa concepção é bem pesada para os homens, ou então de não poder ter emoções. E essas emoções, quando o homem não entra em contato com as emoções, ele acaba ficando cego com as emoções. É assim, a cegueira da emoção. O tanto, se desde criança vai abafando aquilo, quando vai crescendo, vai ficando abafado. Então, o homem ou a mulher, enfim, ajuste aí da forma como você quiser, mas eu tô falando aqui nesse vídeo dos homens. Então, o homem, ele abafa tanto que depois ele fica cego com tudo que vai acontecendo aqui debaixo do tapete. E essa cegueira faz com que exista uma cegueira de comportamento também. E isso é muito importante de ser trabalhado. Algumas atitudes que a gente pode perceber, mas antes a gente tem que perceber muitos sentimentos abafados ali, perceber a forma como a gente pensa, como a gente coloca as nossas ideias. Porque quando a gente está em desenvolvimento, a gente começa a receber várias informações. Essas informações, elas entram e é visto como algo normal. Só que esse normal é normal pra gente, não é normal pro outro. Porque os mundos são diferentes. Então, quando a gente entende que esse normal é só nosso, não é do outro, a gente começa a trabalhar o diálogo. E o diálogo, ele é essencial nas relações. O sentimento é muito complexo, porque sim, tem em algumas situações, algumas pessoas fazem algumas coisas, e tudo que está ao nosso alcance como pessoa são os nossos pensamentos, sentimentos e ações. O restante a gente não tem muito domínio. E essa questão do controle, né, de querer controlar as pessoas, as amizades ou até os relacionamentos, primeiro você percebe, porque quando a gente vive alguma situação, a gente pensa, sente, nem percebe o que acontece e já vai agindo. E depois, quando vai lembrar, nem lembra disso, nem lembra o que fez, porque só agiu. A gente primeiro tem que perceber quais são os pensamentos que vivem na nossa cabeça, porque quando a gente cuida dos pensamentos, eles são a porta principal das ações. E uma das portas principais das ações, das nossas ações. Então, quando a gente cuida dele, a gente acaba cuidando do comportamento também. Quando a gente percebe as nossas emoções,
isso fica muito melhor, porque ela sai, vamos dizer, a gente tá aqui numa atitude, né? Ela sai fininha ali por debaixo do tapete. A emoção. A gente pode estar falando da melhor maneira possível, mas se tá com uma emoção, eu tô triste, ou eu tô preocupado, ou tô inseguro. Eu vou falar só isso. Essa preocupação, às vezes, ou a insegurança, ela sai camuflada de outra coisa. Porque você não quer demonstrar essa insegurança. Então é de interesse próprio conseguir entender quais são os motivos que a gente fala algo, que a gente faz algo. Isso é a dominância de si mesmo. Vou considerar um ser humano que não tenha nenhuma doença mental grave. Eu tenho que falar aqui também. Doentes todos nós somos, tá? O famoso Freud falava isso, mas todos os psicólogos concordam também, tá? Não é só ele que fala, não. Todos nós somos doentes, em certo nível. A gente começa a trabalhar o diálogo. E o diálogo, ele é essencial nas relações. Os homens, eles são ensinados a não falar dos próprios sentimentos. Então, ele não sabe sequer expressar o sentimento ou até o pensamento. Isso faz com que os homens tenham uma dificuldade em conversar com as pessoas. Quando alguns homens, não são todos, alguns homens começam a conversar entre si, eles não falam de emoções, não falam como resolver um casamento. Isso dificulta muito várias coisas, né? A expressão, entrar em contato. Então, fica uma cegueira tão grande que quando a pessoa percebe, ela se percebe, nossa, me viram, né? Vou estar em terapia. Me percebi ali, ou a pessoa que está ali me atendendo viu como eu sou. Já tem um receio muito grande. Não é receio com o profissional que está ali na frente. É receio aqui, ó, dentro. É um receio tão grande de não saber lidar, né, de não poder errar, que a gente entra naquela questão de que o homem sempre está certo, né? E essa é uma exigência do mundo másculo. O homem sempre tem que estar por cima, isso é uma exigência. O homem ele tem que estar melhor do que a mulher, porque senão ele não é homem. Por isso que eu dei o nome desse vídeo de fragilidade masculina, porque existe sim uma fragilidade no homem, mas eu vou falar de outra forma. Essa fragilidade no homem, ela só existe porque o homem é um ser humano como qualquer outro. E o ser humano é frágil. Então não tem como um homem querer ser forte, sendo que ele faz parte da raça humana. Não faz sentido isso. Não são todos. Eu tô falando aqui para um público muito específico de homens que não entram em contato com essa fragilidade. Sempre vem uma grande diferença, e nessa diferença não se encontra como ser humano, não fala disso, homem não fala daquilo, e essas construções vão minando o ser humano. O funcionamento mental, ele tem um certo padrão, mas é um padrão assim, todos os seres humanos têm esse padrão. Não tem, é só homem que age dessa maneira, é só mulher que age dessa maneira. Então, quando tem essa coisa de só homem age dessa maneira e mulher não, eu já fico assim, gente, de onde que tiraram isso?
De onde? Porque quando a gente vai estudar psicologia e fala assim, porque as mulheres são mais emotivas. As mulheres são mais emotivas ou elas, desde cedo, tiveram que controlar as próprias emoções e para ter controle elas tiveram que conhecer. Mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, mulher não grita, mulher não responde. Aí ela tem que o quê? Conhecer o próprio sentimento. Agora homem que responde, poder. Homem que é impulsivo é porque é homem. Então não tem esse corte desse comportamento. E quando a gente vai falar dessa diferença entre homens e mulheres no Brasil, a gente fala de uma diferença de educação e comportamento. A gente não fala de uma diferença de comportamento mental. Cérebro é diferente, tem uns negocinhos ali de cérebro. Se for entrar na questão de capacidade masculina ou feminina, a gente vai ter que entrar em tudo. Todas as capacidades humanas e tudo que está envolvido. Existe uma prisão. E essa prisão está fazendo mal para o próprio homem. E eu não estou falando homem no geral, porque aqui no Brasil a gente usa a palavra homem para o amplo, né? Para o ser humano. Homem. Quando nasce com órgãos genitais masculinos, já começa a se construir toda uma concepção do que é ser homem para aquela criança que ainda nem nasceu. Já nasce com o nome, já nasce com o futuro, todo planejado. Quando a criança está com alguns meses, é colocado no colo de uma mulher. Aí a criança puxa a blusa, porque ela está sendo amamentada, então ela viu uma mulher, viu que aquela mulher tem aquele negócio que dá comida, então ela vai dar uma puxada porque ela está querendo. É até ali que ela consegue entender, aquilo é alimento, então ela vai na curiosidade. Quando a mulher faz isso, quando é uma menininha, ela é repreendida aqui no Brasil. Quando é menininho, falam assim, olha, aí sim é homem. Você consegue entender a diferença na educação? Educação de atitude, de sentimento, de pensamento, tudo ali está envolvendo aquela atitude. Tem alguns homens, eu vou falar assim, que falam assim, porque mulher pode bater e homem não. Primeiro, mulher não pode bater em homem e nem mulher. Na verdade, os seres humanos não podiam se estapear. Claro que se isso acontece pela cultura brasileira, a mulher é ensinada a ficar mais contida, por causa da educação. Então ela fica mais contida nas emoções. O homem, o controle é menor das atitudes, por causa de uma aprendizagem. E essa diferença de atitude e essa falta de ensino e de aprendizagem torna o homem fraco nesse aspecto, porque ele não tem controle de si, que é o maior controle e o melhor que a gente pode possuir na vida, é o controle de si. Controle do que a gente pensa e do que a gente faz. O melhor controle é esse. E conseguir controlar o outro. Só que conseguir controlar o outro dentro do seu mundo interno. Porque o mundo externo a gente não tem controle, zero controle. O brasileiro tem uma concepção meio distorcida de tudo que acontece, é falta de conhecimento mesmo. Às vezes histórico, outras vezes questões psicológicas, de não entender nem o que é a psicologia.
Então tem algumas pessoas que podem estar vendo os meus vídeos e não entendendo nada. Porque a Lívia é psicóloga, né? Por que ela tá falando de história? Isso aqui que eu tô fazendo é psicologia. Não é a psicologia que muita gente faz, mas é a psicologia que eu escolhi fazer. E eu espero que ela seja... que ela tenha modificado em alguma coisa aí dentro de você. A mensagem final é: cuide da sua fragilidade.